Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e junto com Camila Pepe e Jonas Sertório, vamos falar sobre o artigo de Carolina Belin, que discute como a informação difundida pela tecnologia e como pesquisas para novos tratamentos podem contribuir para uma maior qualidade de vida de portadores de enxaqueca. E você está na Vertical de Saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Mais de 1 bilhão de pessoas convivem com uma doença que é facilmente confundida com seu sintoma característico, a dor de cabeça. No Brasil, esse número chega a 30 milhões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a enxaqueca é a segunda maior causa de incapacidade laboral e de limitações na vida social, ficando atrás apenas dos casos de acidente vascular cerebral. No país, ela causa um prejuízo calculado em 67,6 bilhões por ano, que é referente à perda de dias de trabalho e queda de produtividade, segundo um estudo brasileiro publicado na revista da International Headache Society. A Sociedade Brasileira de Cefaleia adverte que pacientes com patologia representam 4,5% dos atendimentos em unidades de emergência, atingindo ainda o 4º lugar entre os motivos mais frequentes de consulta nas unidades de urgência. Trata-se de um problema grave de saúde pública. Apesar disso, muitas pessoas ignoram a necessidade de cuidado quando sofrem com dores de cabeça constantes. Camila, eu comecei falando que a doença ela acaba sendo facilmente confundida com seu sintoma característico, né? Qual é, então, a diferença entre cefaleia e enxaqueca? Então, Laura, diferentemente da cefaleia, a enxaqueca ela envolve múltiplas manifestações clínicas. A neurologista e coordenadora científica do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein, Lívia Dutra, explica que enxaqueca é uma doença caracterizada pela alteração da percepção dos estímulos sensoriais. É um problema do funcionamento do neurônio e não é um problema anatômico do neurônio. O paciente que tem enxaqueca tem um funcionamento excessivo do neurônio em algumas regiões do cérebro. Alexandre Kaup, que também é neurologista e pesquisador do Einstein, reforça que a enxaqueca é uma doença genética, o que quer dizer que o indivíduo nasce com ela e que é determinada pela hiperexcitabilidade. A patologia é facilmente confundida pelo seu principal sintoma. Ele diz que, como ela é uma doença muito conhecida por um sintoma, que é a dor de cabeça, ela acaba sendo confundida. Isso traz uma dificuldade porque você acaba tratando uma doença como se fosse um sintoma. A dor de cabeça do paciente que tem enxaqueca começa fraca e se torna forte. Geralmente dura entre 4 horas e 3 dias. É uma dor que muda de lugar, que piora com movimentos rotineiros ou exercício físico, vai ser acompanhada de uma maior sensibilidade à luz e sons e tem a presença de náusea e vômito. De acordo com o médico, há ainda a possibilidade de manifestação da perda do funcionamento temporário da visão, denominada de enxaqueca com aura. Jonas, o artigo ele comenta de um estudo recente apresentado pela Sociedade Radiológica da América do Norte no final de 2022, que apontou para a existência de mudanças significativas no cérebro de quem sofre com enxaqueca crônica e episódica sem aura. O que exatamente a enxaqueca faz com o nosso cérebro? Bom, Laura, segundo os pesquisadores, esses pacientes apresentam espaços dilatados em torno dos vasos sanguíneos em uma região do cérebro chamada de centro semioval. Os autores da pesquisa levantaram a hipótese de que essas diferenças podem sugerir interrupção no sistema de eliminação de resíduos do cérebro, que utiliza canais perivasculares para ajudar a eliminar proteínas solúveis e metabólitos do sistema nervoso central. Contudo, não foi possível fazer uma relação entre as alterações encontradas no estudo como sendo resultado da enxaqueca ou se elas contribuem para o desenvolvimento da doença. Os 2 neurologistas ouvidos pela MIT Technology Review Brasil alertam para o fato de que não há evidências científicas robustas de que a crise de enxaqueca possa causar danos ao cérebro humano. De acordo com Alexandre, as alterações são observadas há muitos anos em estudos de imagem. Essas alterações na substância branca do cérebro, por exemplo, aparecem realmente mais prevalentes nos portadores de enxaqueca. Alguns estudos demonstraram que existe uma relação com a frequência da dor, outros não comprovaram isso e não parece haver uma evolução ao longo dos anos dessas alterações.
Apesar disso ter sido notado, não sabemos o valor real desses achados. Não se sabe exatamente quais seriam os mecanismos que levam a isso, tampouco está demonstrado claramente uma relação com as alterações cognitivas ou perda funcional. O especialista cita ainda pesquisas que revelam alterações de volume em algumas estruturas do cérebro de quem tem enxaqueca e uma maior constatação nesses pacientes de lesões que se assemelham a pequenos AVCs. O cuidado que temos que ter é que nem tudo que se detecta tem um desdobramento clínico ou uma relação com a função. Nenhum desses estudos até agora acompanhou os pacientes a longo prazo para termos uma resposta sobre o que acontece com os pacientes de enxaqueca. A coordenadora científica do Instituto do Cérebro do Einstein compartilha do entendimento de que não é possível falar em danos por conta da doença, e lembra que o diagnóstico não é feito com base em alterações em exames de imagem. A médica menciona que há critérios internacionais para fazer o diagnóstico de enxaqueca, e que ele não é feito com ressonância, mas é feito entendendo as características da dor, seguindo o que a Sociedade Internacional de Cefaleia determina, ou seja, é um diagnóstico clínico. Contudo, a neurologista reforça que enxaqueca oferta maior risco para outros problemas de saúde. Ela destaca que há áreas funcionando de uma forma diferente, o que não significa que você terá um dano permanente no cérebro. Mas áreas que funcionam mal podem predispor outras doenças. Quem tem enxaqueca descontrolada tem mais chance de ter alterações psiquiátricas, como ansiedade, e quem tem enxaqueca com aura tem mais chance, por exemplo, de ter trabalho de parto prematuro e pré-eclâmpsia na gravidez. Existe um debate que ele é relacionado ao agravamento da doença ao longo do tempo, inclusive em pacientes de 12 a 14 anos com enxaqueca crônica. O neurologista Alexandre Kaup ele traz o uso excessivo de analgésico, mais do que 10 dias no mês, como um dos componentes de cronificação, mas o que ele ainda aponta é que a identificação da doença é uma questão a ser resolvida. Camila, frente a esse gargalo de diagnóstico adequado, já existem propostas com uso de tecnologia para evitar a cronificação da doença? O Alexandre Kaup, Laura, ele sugere que a tecnologia seja uma aliada para suprir essa dificuldade. Segundo ele, a inteligência artificial poderia encurtar a jornada do paciente, que é muito longa. Por exemplo, o indivíduo poderia ter acesso a uma ferramenta que ajudasse ele a entender a dor, em que ele pudesse ser educado e orientado por um profissional. Uma rápida pesquisa em lojas de aplicativo para smartphones mostra que já há no mercado alguns softwares direcionados para quem tem enxaqueca. A maioria tem a função de diário, onde o usuário anota os dias em que teve a dor, a intensidade, duração, se teve outros sintomas, se observou um fator desencadeante e com o que se medicou. Alguns apps oferecem ainda a opção de criar relatórios que podem ser enviados ao médico em formato de PDF. Esse tipo de controle pode ser uma alternativa para entender os gatilhos da enxaqueca, tais como estresse, falta de sono e dieta. A doutora Lívia Dutra recomenda a prevenção de crise com o manejo dos hábitos, embora reforce que essa é uma ação coadjuvante. Para ela, quando falamos que faz parte do tratamento fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, tudo isso é uma forma não medicamentosa de diminuir a atividade do cérebro, mas quem tem enxaqueca sempre vai ter. A doença não vai acabar, mas o que você pode fazer por você? Ela reforça que se você está com um estilo de vida ruim, vai ter dor, e se a doença for tratada inadequadamente, vai ter dor também. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no podcast o neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, membro da International Headache Society e Sociedade Brasileira de Cefaleia, investigador principal do estudo de canabinoide para enxaqueca, que está sendo conduzido no Einstein, o Dr. Alexandre Kaup. Bem-vindo. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Laura. Vai ser um prazer conversar com vocês. Doutor Alexandre, a gente falou um pouco sobre a diferença, né, entre a enxaqueca e a cefaleia, o uso excessivo de analgésico também. Agora, um outro aspecto foi sobre a evolução do tratamento, especialmente o tratamento preventivo. Então, eu queria que você trouxesse esse histórico e, né, em qual momento a gente está hoje em termos de opção de tratamento para esse paciente e quando a gente pensa nos tratamentos mais caros, qual seria esse perfil de paciente que pode se beneficiar mais? Muito bem. O tratamento preventivo é uma modalidade bastante importante para quem tem enxaquecas, porque o objetivo principal do tratamento preventivo é modular esse sistema produtor de dor, né? O paciente portador da enxaqueca, portador desta doença, ele tem as mesmas estruturas anatômicas e neurais que um indivíduo que não tem a enxaqueca, mas ela funciona diferente no enxaquecoso. A gente sabe que isso é determinado geneticamente pela alteração e a combinação de múltiplas pequenas alterações
em genes que vão se associando e permitem o indivíduo ter uma dor com essas características. Uma vez que esse sistema ele funciona muito, isso é uma característica do sistema sensitivo do nosso corpo, né, do sistema de transmissão de dor. Quando ele fica muito facilitado, ele funciona demais, então o indivíduo passa a ter dor com muito mais frequência. O objetivo do tratamento é reduzir a frequência, porque hoje nós não podemos falar em cura da enxaqueca como nós imaginamos uma cura de uma doença infecciosa, por exemplo, ou de um câncer depois de 5 anos de tratamento, o indivíduo está livre da doença, né? A enxaqueca é uma doença que vai acompanhar. Então, na década de 60 e 70, foi se descobrindo meio que ao acaso e também baseado em alguns estudos, mas que não eram feitos como são feitos hoje, que algumas classes de medicamentos eram capazes de diminuir a frequência das enxaquecas. E na maioria das vezes, esses estudos eles foram sendo observacionais inicialmente, quando você usava uma medicação para tratar uma doença e o indivíduo também era portador de enxaqueca, e você via que aquele indivíduo melhorava. Depois se conduziam estudos, mas não eram medicamentos específicos para tratar a enxaqueca, porque naquele momento o nosso conhecimento sobre a fisiopatologia da doença ou sobre os mecanismos moleculares, neurais, ainda era muito primário, primitivo. Hoje, então, para a gente fazer um paralelo, a gente sabe quais são as moléculas envolvidas na produção da dor. A gente sabe que existe tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico envolvidos numa crise, e os dois também estão envolvidos de maneira importante quando a gente tem a dor de forma crônica. Então, existem medicamentos que atuam no sistema nervoso central, existem medicamentos que atuam no sistema nervoso periférico, tá? Para o tratamento preventivo da enxaqueca. O momento que a gente vive hoje, principal são os medicamentos que nós chamamos de bloqueadores do CGRP. O CGRP é um peptídeo liberado em neurônios sensitivos e com receptores para ele nos neurônios sensitivos relacionados à enxaqueca, que é a abreviação para o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Ele tem um papel bastante importante na enxaqueca, e eu costumo usar uma analogia, dizer para os pacientes que o CGRP é como se fosse a gasolina para o motor da dor funcionar. Então, quanto mais a gente tem dor, mais estímulo de CGRP o cérebro do enxaquecoso produz. E aí vem esses medicamentos, baseado nesse conhecimento que começou na década de 90, através de um pesquisador chamado Peter Goolsbee. Ele descobriu a importância do CGRP neste processo. Então, foram sendo desenvolvidos estudos, e hoje nós temos medicamentos que são bloqueadores do CGRP ou do seu receptor. Esse é um medicamento, por exemplo, injetável, subcutâneo, e em que o portador de enxaqueca pode aplicar ele uma vez a cada 4 semanas. E aí você vai ter um bloqueio de uma quantidade adequada de CGRP ou do seu receptor para diminuir a gasolina desse sistema, né? A molécula que acaba fazendo esse sistema girar. Mas existem muitas outras moléculas envolvidas, não apenas o CGRP. Se fosse só o CGRP, a gente estaria talvez diante de um tratamento que teria 100% de resposta, quer dizer, todo mundo que foi tratado melhorou. Mas esse não é um mecanismo único, né? Existe, por exemplo, uma outra molécula que atende pela alcunha de PACAP, que é um peptídeo da adenilato ciclase, que parece também ser bastante importante, e essa é a nova busca agora, né? Desenvolver medicamentos que sejam capazes de bloquear este receptor. Mas nós temos muitos medicamentos mais antigos que são bastante eficientes para o tratamento da enxaqueca. A questão é que eles cursam com muito mais efeitos colaterais, né? Nós temos medicamentos que são conhecidos como beta-bloqueadores, que bloqueiam os receptores adrenérgicos. Nós temos medicamentos que aumentam a quantidade de um neurotransmissor inibitório que a gente tem no cérebro, que é o GABA, né? Como, por exemplo, o Depakote. Nós temos bloqueadores de receptores do glutamato, um receptor chamado NMDA, que também tem ação anticonvulsivante. Então, esses medicamentos eles são efetivos. A questão é que, quando usados continuamente, dificilmente os pacientes conseguem ter uma aderência suficiente para que eles se livrem da dor durante o tratamento. Então, a gente sabe que depois de 6 meses, os tratamentos preventivos via orais
eles têm uma desistência ou um dropout, ou uma retirada em quase 80% dos pacientes. Quer dizer, é muito difícil esses pacientes se manterem aderentes a um tratamento que demora para começar o funcionamento e tem muitos efeitos colaterais associados, né? Esses medicamentos de mais nova geração, eles têm algumas vantagens. Então, por exemplo, você faz a aplicação do medicamento, o paciente fica lá 4 meses cobertos. Alguns medicamentos, por exemplo, eles funcionam por injeção intravenosa e eles têm uma ação de 3 meses. Então, o paciente faz uma infusão endovenosa e ele fica 3 meses coberto com o bloqueio do CGRP, né? Uma outra modalidade de tratamento preventivo, que eu estou bastante habituado também, estudo bastante há mais de 20 anos e aplico na prática clínica, é a toxina botulínica tipo A, que no nosso meio é conhecido como Botox, né? O Botox é de longa data conhecido como um bloqueador de neurotransmissores, né? Ele, quando injetado no músculo, ele vai ser internalizado pelo nervo, e essa internalização faz com que o sistema de liberação dos neurotransmissores seja bloqueado. Existe ali um mecanismo chamado SNAR, ele vai lá e estraga esse mecanismo de maneira temporária, ele é reversível, e além da neurotransmissão, por exemplo, necessária para a contração muscular, no caso é a acetilcolina, né, por isso que quando as pessoas fazem um Botox com fim estético, a ruga desaparece, porque a gente não consegue mais contrair o músculo, né? Então não faz mais a linha de expressão. Ele também bloqueia, a gente sabe, de maneira eficiente, vários neurotransmissores relacionados à dor. Tá? Então, nós temos muitas ferramentas hoje. E agora nós estamos estudando qual seria o papel do sistema endocannabinoide nisso tudo, né? Legal, doutor Alexandre. Até aproveitando que você trouxe esse gancho aí dos canabinoides, né? A gente comentou muito rapidamente no início do episódio sobre esse estudo que você tem conduzido e eu queria, se você puder, claro, que você compartilhasse com a gente resultados preliminares e onde o uso desses canabinoides se encaixaria dentro desse fluxo de tratamento desses pacientes. Em 2019, foi quando eu tive o primeiro contato com canabinoides e usos canabinoides de uso medicinal da cannabis, né? Eu fui apresentado a esse tema por um colega que me convidou para participar de uma reunião como ouvinte, né? No começo de 2019, e isso me interessou muito, porque eu comecei a estudar alguns artigos que mostravam que os receptores canabinoides, eles estão diretamente relacionados a estes neurônios onde nós temos, por exemplo, o CGRP. Eles interagem de maneira natural bastante. Então, eu comecei a me perguntar, falei, poxa, o paciente com enxaqueca normalmente é um indivíduo que tem várias comorbidades. Ele tem sintomas ansiosos, ele tem distúrbios do sono. Quando ele tem uma crise, na crise ele tem aversão à comida, ele tem um aumento da sensibilidade a estímulos sensitivos, como luz e barulho. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que vários efeitos que eram atribuídos, por exemplo, a um canabinoide bastante conhecido, que é o delta-9-THC, né, que é a substância mais psicoativa que tem na maconha, por exemplo, ela age produzindo vários desses sintomas. Ela aumenta o apetite, vários relatos de usuários diziam que ele melhorava a dor e por isso é que foi estudado, por exemplo, dor associada à esclerose múltipla no passado, se provou que ele era eficiente para tratar essas dores. Hoje a gente sabe que os canabinoides são muito interessantes em dores neuropáticas de um modo geral e a enxaqueca meio que se encaixa nesse processo. Então, hoje nós sabemos que além dos receptores canabinoides clássicos, que nós conhecemos como CB1 e CB2, nós temos uma série de outros receptores que estão relacionados à modulação da dor. Por exemplo, tem um receptor transitório vaniloide, que atende pelo apelido de TRPV1, ele está muito relacionado à sensação dolorosa do frio, por exemplo, né? Esse receptor, ele está expresso tanto na produção quanto na inibição da dor no paciente enxaquecoso. E a gente sabe que o canabinoide chamado canabidiol ou CBD, ele atua nesse receptor.
A gente sabe que um outro canabinoide chamado canabigerol também atua nesse receptor. Então, a gente começou a se questionar. E aí, olhando um pouquinho para trás, a gente consegue achar já na última década ou década e meia vários estudos com modelos experimentais de dor, mostrando que a administração, por exemplo, de um bloqueador da enzima que bloqueia a degradação do nosso endocannabinoide, chamado anandamida, que nós produzimos canabinoides, né? Quando você aumenta a quantidade de anandamida, no modelo experimental, o ratinho sentia menos dor. Recentemente, agora, há um ano, foi publicado o caso de uma paciente inglesa que praticamente não sente dor. Tá? Ela tem uma resistência à dor muito grande. E um estudo genético mostrou que ela tem uma deficiência desta enzima que degrada o canabinoide endógeno, que é a FA. Então, ela tem uma deficiência genética da FA e um excesso de endocannabinoide e ela não tem dor. E ela é uma pessoa com um humor super bom. Então, veja, existem várias evidências. É muito legal isso, né? Então, existem várias, não sei se vocês conhecem, como a história de como foi dado o nome desse endocannabinoide, anandamida? Não. Pois é. Na década de 60, um pesquisador israelense que morreu no começo deste ano, chamado Rafael Meshulam, ele queria trabalhar fazendo pesquisa básica, mas ele diz o seguinte: a gente morava num país pobre, que não tinha recurso, eu não tinha tecnologia, isso ele falando de Israel, tá? Década de 60. Então eu tinha que pesquisar alguma coisa que ninguém estivesse pesquisando, e ele foi pesquisar a planta. 3 décadas depois, eles descreveram praticamente tudo que a gente sabe hoje. E eles descobriram, antes de descobrir que nós tínhamos endocannabinoides, que o nosso cérebro principalmente produzia, eles descobriram que existiam receptores onde essas substâncias se ligavam. Então, eles começaram uma competição, assim, sadia, mas para tentar ver quem ia descobrir primeiro que molécula é essa. E um dos pesquisadores que trabalhava com ele disse assim: olha, eu posso dar um nome se eu descobrir? E Ananda, em sânscrito, quer dizer felicidade plena. Tá? E eles acreditavam que essa era a molécula relacionada à felicidade. Ele disse: olha, não tem problema, mas como ela é uma amida, ela vai se chamar anandamida. Então, a gente não pode mudar completamente o senso. Então, quando nós, por exemplo, temos esse gostinho de prazer quando a gente encerra um exercício físico, que por muito tempo se achou que era ação de opioides endógenos, as chamadas endorfinas, hoje a gente sabe que isso é um efeito dos endocannabinoides, né? O chamado runner's high, né? A alegria do corredor, ela é uma estimulação do sistema endocannabinoide. Então, baseado nisso tudo, e que já existem vários estudos experimentais ou pré-clínicos, eu desenhei esse clinical trial, que é um estudo clínico randomizado, duplo cego, com placebo, ou seja, é o standard padrão ouro, né, para um estudo, para a gente usar uma formulação que contenha canabinoides como um tratamento adjuvante. Então, como a gente não sabe se ele vai funcionar ou não, se ele vai ser bem tolerado ou não, existem estudos fase 2/3, para a gente ver qual é a segurança de usar isso num paciente portador de enxaqueca crônica e tentar achar uma dose em que isso possa funcionar. Mas para isso, eu não poderia usar essa substância contra placebo se o paciente não estivesse recebendo nenhum tratamento, não seria ético, né? Então, o que nós determinamos é que o paciente continua com o seu tratamento, podem ser aqueles preventivos que nós acabamos de conversar, que são viorais mais antigos, podem ser os preventivos mais novos, ele só precisa estar numa dose estável e ter ainda pelo menos 5 dias de dor no mês. A grande maioria dos pacientes que acaba entrando no estudo, eles têm 20, 25 dias de 30 com dor mesmo fazendo o tratamento. E essa é uma outra característica bastante interessante. Se você for olhar um estudo clínico em que alguém está querendo provar que uma substância funciona para tratar dor, por exemplo, o último paciente que você quer no seu estudo é aquele que não responde a nada, que já tentou de tudo. Né? Porque a chance de ser negativo o estudo é enorme, né? E as pessoas não querem gastar tempo, dinheiro, para chegar à conclusão de que não funciona.
Mas a nossa ideia era justamente trabalhar com esses pacientes que não estão respondendo a nada. Porque um dos mecanismos de funcionamento do THC na dor não é eliminar a dor, mas é diminuir a sensação de frustração e desconforto que a dor causa, agindo numa área do cérebro chamada giro do cíngulo anterior, que é basicamente um tripé entre a área que a gente sente a dor conscientemente, as emoções e a memória. Então, ele age nessa região e ele desconecta ou diminui a atividade desse triângulo, e os indivíduos com dor crônica que usam canabinoides, eles referem com muita frequência: olha, minha dor não foi embora, mas hoje eu consigo funcionar, hoje eu consigo trabalhar, hoje eu diminuí a quantidade de analgésicos que eu uso, a dor já não é uma coisa terrível, porque a gente sabe que esta conexão afetiva da dor no cérebro é uma coisa bastante importante para quem tem dor crônica. Obrigada, doutora Alexandra, por contar e dividir com a gente sobre esse estudo, até para a gente entender qual seria a proposta, né, em que contexto os canabinoides estão sendo estudados, mas eu queria trazer um ponto final até para a gente encerrar, que é com relação ao uso de aplicativos que podem encurtar essa jornada do paciente. Se você pudesse contar para a gente, né, qual foi a ideia desse desenvolvimento, como funciona e até qual é a proposta que tem para o uso desse aplicativo hoje na prática, seriam quais os benefícios, né, que eles podem trazer para esse paciente encurtando essa jornada, né? Então, por conta desse estudo clínico, a gente acabou gerando um sistema de registro de dores de cabeça, porque essa, na verdade, é o que vai mostrar para a gente se o produto que a gente está estudando vai ser positivo ou não, né? Se ele vai trazer uma mudança para o paciente. É o registro da dor e de todos os outros sintomas que andam junto com essa doença, chamada enxaqueca. E a gente viu que os pacientes consideraram extremamente intuitiva a resposta, porque a gente construiu ele com base no que funciona no dia a dia. Existem vários aplicativos que querem associar, por exemplo, a enxaqueca aos chamados gatilhos. E a gente sabe que quem tem enxaqueca tem porque ela é uma doença genética, não é porque você comeu algo ou deixou de comer. A enxaqueca, ela começa mais ou menos uns 2 dias antes de começar a dor. Ela já está acontecendo. E ela acontece com um mecanismo central, o disparo de uma região chamada hipotálamo. O hipotálamo é essa região mais ou menos relacionada à saciedade e o desejo. Então, a vontade de comer algo doce diferente, ou uma noite mal dormida, porque ele também influencia no sono, não são a causa, mas são companheiros da crise. A crise vai acontecer de qualquer maneira, né? Se nós fôssemos mais disciplinados, mas o enxaquecoso é como todo mundo, né? Ele resiste a tudo menos a tentação. Então, ele tem vontade de comer o chocolate, e ele come e depois ele acha que foi o chocolate que desencadeou a dor. Então, o que nós fizemos? Nós tiramos os mitos deste sistema de registro e colocamos para o paciente informações suficientes que ele pode nos mostrar, mas que em 1 minuto ele preenche, e a gente está desenvolvendo isso para, depois do estudo, a gente conseguir tornar isso comercial, tá? Então, para o estudo, a gente está coletando todas as informações num aplicativo que a gente programou e que o paciente vai usar 1 minuto por dia. E a percepção é, puxa, aqui tem tudo o que eu preciso para preencher, inclusive sintomas que são estes outros sintomas, como mau funcionamento do intestino, mudança do humor, quantos dias da semana ele dormiu mal. Por quê? Porque aí a gente consegue ver qual é a extensão do comprometimento desta doença. A doença não é só a dor. O aplicativo, ele funciona como um acompanhamento dos pacientes de modo geral, ou ele é uma das formas de vocês fazerem esse acompanhamento, esse diário de dor dos pacientes do estudo clínico? Neste momento, ele tá dentro do estudo. A ideia é extrapolar ele assim que o estudo terminar, né? Então, nesse momento, ele está dentro do estudo. O que acontece? O que a gente estava falando sobre a importância de ter algo mais intuitivo ou que o paciente se identifique, porque apesar de ser uma condição muito racional, a gente diz enxaqueca é isso, 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 os pacientes têm uma jornada de às vezes 10, 12 anos indo a médicos
até ganhar um diagnóstico adequado. Ou 10, 15 anos indo a pronto-socorro, ele vai ao pronto-socorro, ele é medicado com analgésico e ninguém diz, olha, isso que você tem não é uma dor de cabeça, isso aqui é uma doença. E isso vai te acompanhar. E você precisa ir a um médico que vai te ajudar nessa jornada. Perfeito. Doutor Alexandre, obrigado por trazer esse panorama de tratamento, possibilidades, né, da importância desse diagnóstico feito corretamente e também da instrução do paciente a respeito da condição que ele tem. Foi um prazer conversar com você e conhecer mais sobre esse estudo, que a gente fica aqui na expectativa dos resultados. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e estamos à disposição. A gente está chegando ao final de mais um episódio. Eu queria reforçar o meu convite para você conferir a nova edição digital da revista da MIT Technology Review Brasil, que é justamente sobre saúde. Vai lá em mittechreview.com.br/cine para entrar na nossa comunidade. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.